Vamos lá então? Revisãozinha de lei de Hess. A gente começa com o exercício aqui do Vest, falando sobre o barbeiro e tal. Quais são as precauções que eu tenho que tomar quando eu vou trabalhar com lei de Hess? Primeira coisa que eu tenho que fazer é identificar quem está antes da seta e quem está depois da seta. Então, depois da seta aqui estão essa molécula e a água que eu encontro nesses dois lugares. Aqui essa molécula está antes e a água oxigenada ela está depois. Então é uma estrutura bem simples. O que eu preciso fazer para cada uma delas? Então nessa primeira equação aqui eu vou manter. A segunda equação eu vou inverter. E a equação de baixo eu também vou inverter. Então, bem simples. Aqui vai ficar tranquilo que não vai precisar fazer multiplicação nem nada. Então, feito isso, vamos para montar a estrutura. Então, eu tenho aqui em cima C6, H4, abre o parênteses, OH2, gerando C6, H4, O2, mais H2. Beleza. Então agora eu vou inverter a estrutura de baixo, vou tentar manter aqui no mesmo enquadramento. E vou colocar aqui minha Então, inverter essa estrutura aqui vai ficar assim. H2, O2, gerando água mais meio de O2. Beleza. Vamos fazer aqui novamente a seta. Vamos inverter essa equação de baixo. Então, essa equação de baixo aqui eu tenho H2 mais meio de O2 gerando água. Beleza. Tudo que eu fiz aqui com essas estruturas eu tenho que fazer também com os ΔH. Então aqui o ΔH de cima ele permanece o mesmo, mais 177. O ΔH da minha segunda equação vai ficar, como eu inverti, fica com sinal negativo, 95. E por fim, o meu ΔH3 aqui, da minha outra equação, também vai inverter o sinal. Então ela está positiva, vem negativo 286. Ok. Então agora eu vou para a parte dos cortes. Então eu vou começar com o hidrogênio de K, que não está aqui na função. Deixa eu apontar aqui. Não tem H do lado de cá, então eu tenho que eliminar. Então eu vou pegar aqui esse H e cortar com esse H2. Ok. O que mais que eu tenho que eliminar? Eu tenho que eliminar esse oxigênio aqui, né? Então eu tenho meio de oxigênio de K, que eu vou cortar com meio de oxigênio de K. Correto. Dessa forma,
a gente consegue perceber que essa estrutura aqui que está aqui de amarelo, ela tem que ficar aqui embaixo. Essa água oxigenada também vai ficar aqui embaixo, antes da seta. Então, vou colocar a seta. As duas estão antes da seta, né? Então, é só escrever aqui C6, H4, OH2 mais H2O2. Beleza. E depois da seta? Depois da seta nós temos aqui um C6H4 mais O2 mais, e essa água aqui, ó, eu somo. Então é uma água mais outra água, duas águas. Então vem para cá, 2H2O. Feito isso agora, eu tenho que fazer a soma desses valores. Então eu tenho aqui 177 menos 95, que dá 82, menos 286, 204 negativo. Então meu ΔH aqui, meu ΔH final, ele é igual a menos 204. Vamos colocar o quilojoule aqui. Está em quilojoule? Está em quilojoule. Quilojoule por mol. Beleza? Então, para essa primeira questão é isso. Beleza? Então vamos para o próximo. Então, dadas as equações, nós temos 3 equações lá. 4, na verdade, né? E calcular o ΔH da reação. Então, o que eu tenho que observar? Quem está antes da seta e quem está depois da seta. Quem está antes da seta aqui, eu vou começar procurando o ferro aqui, ó. Ferro sólido, eu encontro aqui 2 ferros sólidos, eu encontro de cá. O meu oxigênio eu encontro na terceira e na quarta equação. E o óxido de ferro eu encontro aqui na segunda. Só que a gente consegue perceber o seguinte. Essa estrutura aqui, ó, eu não tenho ela aqui embaixo e não tenho ninguém para cortar com ela. Então, devido a isso, quer dizer que essa equação ela não vai participar da reação. Colocou aqui mais para confundir a gente. Beleza? Então, agora o que eu vou fazer? Eu vou trabalhar só com essas 3 equações que sobraram aqui. Para esse óxido de ferro ficar do lado, para ficar depois da seta, então eu tenho que inverter a primeira equação. Mantenho a segunda equação, vai gerar um CO2 depois da seta, que eu preciso cortar com esse aqui de baixo. Então o que eu vou fazer? Vou inverter a equação 3 também. Então vamos lá. Invertendo a primeira equação, eu tenho do lado de cá ferro mais CO, gerando depois da seta FeO mais carbono grafite. Beleza. E o ΔH aqui eu faço a mesma coisa, né? Meu ΔH aqui eu vou ter que inverter. Se ele está positivo, ele fica menos 155,9 kJ. Então vamos para o próximo. Essa segunda equação aqui eu vou mantê-la, né? Então aqui vai ficar carbono grafite mais O2 gerando
CO2. Beleza. E aqui embaixo vamos fazer a inversão também da equação. Então, minha equação aqui embaixo vai ficar CO2 gerando monóxido de carbono mais meio de O2. Deixa eu só colocar aqui os ΔH. O ΔH aqui da segunda equação, ele permanece o mesmo, menos 393. E o ΔH da terceira equação, eu inverti, ele fica mais 282,69 kJ. Beleza. Então aqui eu vou passar uma barra e começar os cortes. Eu vou fazer destacando aqui. Então a primeira estrutura que eu quero cortar aqui, que não vai lá para baixo, vai ser o CO2. Então esse CO2 aqui, ele está eliminado com esse aqui. Beleza? O monóxido de carbono de cá, eu também elimino ele com esse monóxido de carbono de cá. Feito isso, sobrou para mim. Ah, tem um carbono grafite aqui também, ó, que eu vou cortar com esse carbono grafite aqui, com esse carbono grafite de cá. Então sobra de cá o ferro, o óxido de ferro do outro lado, esse oxigênio e meio de oxigênio de cá. Então o que acontece? Esse oxigênio de cá, como ele está antes da seta, ele vai subtrair desse oxigênio de cá, que está depois da seta. Então é como se eu fizesse 1 menos meio. Então isso aqui vai ficar exatamente meio. Então trazendo aqui para baixo vem o meu ferro sólido mais meio de oxigênio, gerando o meu óxido de ferro aqui, Fe. E agora tem que somar os valores do ΔH. Então vai ficar o seguinte, menos 155,9 menos 393 mais 282,69. Então o resultado final aqui embaixo é meu ΔH final de menos 266,21. Beleza? Beleza, então vamos para a última. E a última é a mais complicadinha de todas aqui. Pois bem, vamos lá. Vou começar marcando, né? Então, quem está antes da seta, vou procurar quem está antes da seta aqui, ó. Então aqui eu tenho um 3NO2 e aqui eu tenho um 2... Não, começou errado já. Tem um 3NO2 e aqui eu tenho NO2, 2NO2. Eu tenho água antes da seta aqui e água antes da seta lá. Depois da seta eu tenho ácido nítrico e monóxido de nitrogênio. Então aqui eu tenho ácido nítrico e aqui eu tenho monóxido de hidrogênio, tanto aqui quanto aqui. Pois bem, então o que eu tenho que fazer aqui? Que eu tenho que analisar direitinho. Veja bem, se eu tenho que chegar em 3NO2, então para mim fazer essa estrutura aqui de cima chegar em 3NO2, a primeira coisa que eu tenho que fazer é inverter. E a segunda coisa que eu tenho que fazer é multiplicar. Multiplicar por 3 meios, né? Por que 3 meios? Porque se eu fizer aqui 3 sobre 2 vezes 2x, por exemplo, esse 2 cancela com esse, sobram 3x. Então é o que eu vou fazer em cima.
Na última equação, aqui eu tenho 4 e aqui eu tenho 2. E aqui na equação principal eu tenho 2 e 1. Né? Então isso significa que eu tenho que dividir essa equação aqui por 2. E por fim, eu vou ter que pegar essa equação aqui e só manter, né? Não, vou ter que manter essa equação aqui. Que vai estar, não, vai estar invertida, eu vou ter que inverter essa daqui para cortar um lado com o outro. Então essa daqui eu vou ter que inverter também. Então vamos lá. Vamos começar com a primeira. Multiplicando por 3 meios e invertendo a equação. Então começa com esse NO2 de cá. Então aqui ó, vai ficar 3NO2. E aí eu tenho a seta. Beleza? A única coisa que eu fiz aqui foi inverter e multiplicar. Fiz essa multiplicação e inverti. Ok. Então do outro lado vai ficar. Do outro lado eu tenho um 2 também. Ó. Então 2NO vai ficar também 3NO. Mais o probleminha da equação que vai ser essa fração aqui. O2. Beleza. Meu ΔH vai ficar 3 meios que multiplica o inverso da equação. Aqui está negativo, vem mais. Então, mais 116. Beleza. Próxima equação. Essa equação de cá que eu tenho que invertê-la também. Para mim poder cortar o NO de cá com o NO daqui. Então, vai ficar 2NO gerando. Deixa eu até fazer essa seta maior. Então, isso aqui vai gerar N2 mais O2. E o ΔH aqui vai ser só invertido. Então vai ficar menos 183. Vamos para a última equação. Última equação tem que dividir todo mundo por 2, né? Então aqui divide por 2, aqui divide por 2, por 2, por 2. E apenas isso. Então, N2, 2N2 dividido por 2 vai ficar N2 mais 5O2 dividido por 2 fica uma fração, 5 sobre 2 O2 mais H2O. Aí temos, vou fazer pequenininho aqui, o 2HNO3. Ok. Então vou passar aqui meu traço e vou começar os cortes. Vou separar aqui, esse azulzinho aqui está melhor. Então vou começar com quem? Deixa eu pegar aqui esse... Vamos começar com esse N2 aqui. Com esse N2 aqui. Então, cortei eles. Próximo que eu vou trabalhar aqui, esse 3NO, eu já posso descer aqui ele, né? Porque ele vai ficar aqui embaixo mesmo. Então, esse 3NO2 desce. Junto com ele aqui embaixo vai ficar quem? A água, né? Então, vou dar um destaque aqui na água. Essa água aqui não vai reagir com ninguém, vai ficar exatamente ali embaixo. Mais H2O. Gerando. Agora começa as continhas de matemática que o pessoal fica doido da cabeça. Então vamos... Deixa eu apagar aqui em cima de novo.
e vamos fazer as continhas lá. Então, beleza. Vou começar, ó, esse aqui, ó, eu já mandei lá para baixo. Essa água aqui eu também já mandei lá para baixo. Então, vamos começar com esse... Vou dar um destaque aqui. Vou começar com esse NO aqui, ó. Aqui é 3 NO e aqui são 2, né? Então, a continha, ela é bem simples. Seria como se fosse na matemática. Menos 2 NO mais 3 NO. Então, menos 2 mais 3 sobra o quê? Sobra NO, correto? Então, aqui, ó, esse cara aqui com esse cara aqui vai gerar NO do lado de cá, que está aqui. E também vai descer o meu 2HNO3. Não tem problema nenhum, tá? Mas vou fazer melhor. Eu vou apagar já para não deixar dúvida. Não tem problema nenhum a ordem que você coloca ali não. Então, 2HNO3 mais NO. Beleza, então essa aqui é a minha equação. Porém, eu ainda tenho que fazer essa bagunça aqui do oxigênio. Então, como é que vai ficar? Então, imagina que eu tenho a seta. Tem a seta aqui. Antes da seta, eu tenho isso aqui, ó. 5 sobre 2, O2. Depois da seta, eu vou somar isso aqui, ó. Que são 3 sobre 2, O2, mais O2. Então, isso aqui é como se fosse uma expressão matemática. Se eu colocar x no lugar do O2 aqui, isso aqui fica 3 sobre 2x mais... O que é um inteiro? Um inteiro é 2 sobre 2, concordam? 2 sobre 2, O2. Então, o resultado disso aqui, do x, né? Então, o resultado do x aqui da soma 3 sobre 2 mais 2 sobre 2, eu tenho 5 sobre 2. Então, vai ficar o de cá, que é como se fosse menos 5 sobre 2 mais 5 sobre 2. O que acontece então? Eu cancelo esses dois. Então, a soma desse eu cancelo com esse. Vou usar até a canetinha azul aqui, ó. Esse com esses aqui. Tá. E aí agora eu faço meu cálculo do ΔH. Só que faltou eu colocar aqui, né? Quando eu dividi aqui por 2, faltou colocar aqui. Então vamos colocar aqui, ó. O ΔH3 aqui, ele é o menos 256 dividido por 2. Então tenho que seguintes situações. Aqui em cima, 3 sobre 2, que é a mesma coisa que eu multiplicar 3 por 116 e dividir por 2. Então em cima eu tenho 174 positivo, mais 174. Aqui embaixo vai manter e esse aqui vai virar 256 dividido por 2, vai dar 128. Então, menos 128. Então, agora eu tenho que somar todo mundo. Quem que eu vou somar? Eu vou somar mais 174, menos 183, menos 128. Então, vai ficar assim. Mais 174, menos 183, menos 128. Quem tem dificuldade de trabalhar aí com menos e mais, soma os números negativos primeiro, depois subtrai o número positivo, tá? Então vai ficar 174 menos 183 menos 128. Então deu 137 negativo. Menos 137. Certinho? Então aqui deu 128. Aqui eu inverti. Aqui multiplica e divide.
depois soma todo mundo. Beleza, então é isso. Então o valor aqui, o valor final, né, meu ΔH final, então ele é menos 137. Beleza, pessoal? Então é isso. Espero que vocês tenham uma boa prova semana que vem. Qualquer dúvida, entra lá no site, no quimicafácil.info. Acho que não dá nem tem um lugar aqui para me inscrever, né? Química fácil ponto info de informação. Beleza? quimicafácil.info. Vai estar disponibilizado lá no site e daqui a pouco eu subo lá no Classroom. Um abraço para vocês, boa prova.